Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Boa tarde, senhoras conselheiros, conselheiras, senhores conselheiros. Vamos dar início à sessão das 14 horas, do dia 16 de junho de 2021, na reunião da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF. Nós temos pedido sustentação oral em relação aos itens 52 e 53 da pauta, o processo da relatoria do conselheiro Ricardo Marosa e a recorrente a Marçal Comercial Exportadora e Importadora Limitada. Eu peço ao apoio que convoque o patrono para entrar na sala virtual. Ok, presidente, farei a convocação agora. Paulo, está relativamente tranquilo, né? A pauta Assim espera, né? Assim espera. Não, mas é porque tiraram muitos, né? Não tem tanto. Sim, saíram muitos processos. Só ficaram 6 processos, na verdade. Os meus são bem tranquilos. Não convém elogiar antes da hora. Eu já fiz isso várias vezes nessa sessão e não está se confirmando. Patrono convocado, presidente. Todos aqueles que acumulados do mês passado virão para a pauta deste... De julho, isso. As vistas, aquilo tudo, né? Vistas e um processo que a gente... Tem um processo meu que ficou de fora, que é meu. Tem 3 vistas, se eu não me engano. Mas não é tanto, não, Ricardo. Não é tanta coisa. São 4 processos. Boa tarde, doutor Alberto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Nós vamos fazer o julgamento dos processos dos itens 52 e 53 da pauta, né, recorrente à Marçal Comercial. O relator já antecipou aqui que ele está propondo uma diligência em relação aos 2 processos, né? E aí eu pergunto ao senhor se a gente pode adotar aquela sistemática que temos adotado nesses casos em que há pedido de sustentação oral e há uma proposta de diligência. Então o relator leria essa proposta e aí então eu abriria a oportunidade do senhor falar alguma coisa em relação à proposta ou não, se entender necessário, e apenas se o colegiado não acompanhar o relator, aí sim a gente faria a sustentação oral. Perfeito, senhor presidente. Então, a sugestão dos senhores, eu acho que, de fato, parece ser a mais ideal para os casos. Tranquilo. Então, vamos ao voto do relator. Bom, vamos lá. Começando, então, pelo primeiro que está aí na pauta, que é o final, aquele 5762-2600, final. Aqui temos uma compensação de crédito, saldo negativo de RPJ do ano de 2002, né? Tem umas questões fáticas aqui, são um pouco intrincadas, eu vou tentar aqui esclarecer dentro da medida possível, peço ajuda aí do patrono, se vocês tiverem alguma dúvida mais difícil de eu responder. Bom, a ADERAT São Paulo, ela homologou as compensações declaradas no processo até um limite de crédito reconhecido no valor de 3.200.000 aproximadamente. O contribuinte formou na DIPJ 2003 esses dados que estão aí reproduzidos nessa figurinha aí, onde se vê um saldo negativo um pouco superior, né? 3.600.000. Bom, extrai-se do despacho decisório as constatações que são as seguintes. Na DIPJ, a contribuinte apurou prejuízo de saldo negativo no valor de 3.683, esse valor que está aí nesse quadro, suportado apenas por fonte do mesmo valor. Todo fonte utilizado na apuração de saldo negativo é informado na ficha 43 da DIPJ, que foi confirmado pelo sistema DIRF. Contudo, observou-se que a contribuinte não ofereceu a tributação à totalidade dos rendimentos correspondentes, que montavam a 18 milhões aproximadamente. Na linha 24 da ficha 6A, outras receitas financeiras, havia sido informado 16.197, aproximadamente. Sobre os rendimentos informados, foi calculado proporcionalmente, tá? Então, um saldo negativo de fonte de 3.239, aproximadamente, admitido para utilização nas compensações. Então, esse que foi o valor que eu havia dito lá, que havia sido, então, que havia sido
admitido como para homologado, né, na primeira instância, na unidade de origem. Bom, a manifestação de conformidade, o contribuinte explica que a totalidade dos rendimentos de aplicações financeiras, 18.415 aproximadamente, é composta por 17.510 decorrentes de aplicações em CDB, pagos por uma empresa, que é a ABC Participações, e 904 decorrentes de aplicações em CDB e LTN mantidas junto a outra empresa, Banco ABC. Juntas, essas aplicações geraram fonte no valor de 3.683, que é o valor que estava lá declarado. Então, 3.562 mais 180, respectivamente, e saldo credor de RPJ no mesmo montante. Ocorre que os valores indicados nas DIRFs 18.415 retratam os rendimentos acumulados de aplicações financeiras por ocasião dos resgates no segundo regime de caixa. Já o valor indicado na DIPJ 2003 pela impugnante se refere a reconhecimento proporcional das mencionadas aplicações financeiras pelo regime de competência. E aí, ela destrincha aqui as explicações segundo as aplicações que estavam em LTN e CDB. Sobre as aplicações em LTN, explica que no ano calendário de 2001, a recorrente adquiriu diversos títulos de LTN por intermédio daquele Banco ABC Brasil, que foram resgatadas em 2002. Do total de 904 de rendimentos informados por essa fonte pagadora, 23 corresponde a rendimento de aplicação em CDB. E 881 corresponde a aplicações em LTN. Dos rendimentos de aplicações em LTN, a requerente ofereceu a tributação 286 mil em 2002, seguindo o regime de competência, pois já havia oferecido a diferença, que é 595 no ano anterior, em 2001, conforme demonstrado em planilha anexa, lançamentos no razão contábil de IPJ de 2002 e 2003, informe de rendimentos do ano calendário de 2001 apresentados. Quanto às aplicações em CDB, durante o ano de 2002, a recorrente adquiriu diversos títulos CDB, gerando a contribuinte rendimentos no valor de 17.533, dos quais 17.510, tendo como fonte pagadora a empresa ABC Participações, e os 23.056, por isso eu botei em verde, que é aquele mesmo item lá de cima, que teria a fonte pagadora o Banco ABC, conforme comprovado em planilha também demonstrativa das aplicações, razões contábeis, informe de rendimentos no calendário 2002 e da IPJ 2003. E aí também tem informações no livro contábil, razão contábil, anexo, onde a contribuinte registrou em contas, lá tem a descrição dela, rendimentos de 205 mil e lucro de 80 mil, resultantes de aplicações em LTN e outras contas, né, rendimentos de 14 milhões e lucro de 2.800, oriundos de aplicações em CDB, lembrando que parte dos rendimentos em LTN, de 711, já haviam sido tributados em 2001. Então, questões intrincadas relacionadas a questões fáticas, né? Bom, a DRJ, ela considerou improcedente a manifestação de inconformidade, basicamente extraindo em sua emenda as seguintes informações: a restituição e compensação do fonte fica condicionada à comprovação de que o rendimento que lhe deu caso foi oferecido à tributação. Então, se apegou bem a essa questão do oferecimento à tributação. Cabe ao impugnante comprovar que parte das receitas consideradas pela autoridade para recalcular o imposto apurado e negar o direito creditório foram contabilizados e efetivamente tributados em período anterior, obedecendo o regime de competência. A insuficiência da prova deve ser indeferida à pretensão da defesa. Aí eu vou, no meu voto, esclarecer um pouco mais a decisão da RJ. Ela asseverou que, em tese, não se poderia descartar a alegação da defesa no sentido de que os 595.640 de rendimentos em aplicações de LTN teriam sido computados na receita tributável do ano lá de 2001. No entanto, considerou que os documentos apresentados não poderiam ser aceitos como prova inequívoca, porque estariam acompanhados de balancete sintético ou analítico que evidenciasse que os saldos das contas contábeis invocadas na manifestação de inconformidade integraram o resultado do período até o seu encerramento, bem como o desdobramento do item da DPJ, em que o ganho analisado teria sido oferecido à tributação. Acrescentou que nenhum dos registros contábeis apresentados tinha sido subscrito pelo contabilista responsável e que não estavam presentes todos os documentos necessários a comprovar que os lançamentos das contas escrituradas refletiram o resultado fiscal do período.
No que diz respeito aos rendimentos sobre aplicações em CDB, afirmou que o fato de a requerente ter lançado contabilmente os rendimentos oferidos em aplicações de CDB, no total de 17 milhões e 500 aproximadamente, não lhe confere o direito de se creditar do correspondente fonte, pois não comprova o seu efetivo oferecimento à tributação. Segundo suas palavras, a inclusão no lucro dos rendimentos sujeitos à retenção de imposto e consequente aproveitamento de seu crédito afigura-se uma opção do contribuinte que pode, alternativamente, preferir que a tributação na fonte seja definitiva. Como a requerente não teria demonstrado nem identificado em qual adição foi incluída e a discutida diferença de rendimentos, não haveria como confirmar o fonte reivindicado. Conformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde, em acréscimo ao que já fora sustentado, resumidamente alega o seguinte: 1. Caráter preliminar, considerando a verdade material, a decisão recorrida não poderia ter confirmado o despacho decisório sem ter baixado o processo em diligência. 2. A suposta diferença de receita decorrente das LTN informada menor, de 595.640, foi efetivamente tributada, conforme se verifica dos documentos juntados com a manifestação de inconformidade e complementados por planilha demonstrativa, razões contábeis, devidamente subscritos pelo computador responsável, balancetes analíticos, documento com o desdobramento da linha 24 da ficha 6A da DPJ 2002, devidamente subscrito também pelo contador responsável, e cópia do LALU, folhas do DOCS 02 a 07. 3. Desconhece qualquer norma legal que torne facultativa a inclusão do lucro dos rendimentos financeiros sujeitos à retenção do imposto. 4. Os rendimentos decorrentes do CDB, no total de 17.500 aproximadamente, foram submetidos à tributação, como se verifica dos documentos juntados com a manifestação de conformidade e complementados por resumo dos valores que compõem a linha 24, ficha 6A, IPJ 2003, balancetes analíticos, LALU, planilhas demonstrativas, contrato de comissão mercantil, extrato bancário, documento obtido junto ao Bacen, livro diário, razões contábeis, instrumentos particulares de cessão de direito e decompra, do DOCS 6 a 13. E 5, nem se diga que esta última tributação teria sido parcialmente anulada, porque houve equívoco na forma de contabilização quando lançou o valor de 2.423 aproximadamente em conta redutora de receita, ao invés de lançar em conta de despesa, quando efetuou os registros de transações que envolveram a consecução de contrato celebrado com a controlada Marçal Vercis, conforme explicações detalhadas produzidas no recurso. Então, todas essas alegações aí foram adicionais no recurso, mas tentando esclarecer os fatos que estavam ainda sendo analisados, né, por conta do que decidiu a DRJ. Esse é o relatório, presidente. Posso ler, então, para o voto? Isso, pode ler o voto. Bom, presidente, aí eu botei até em verde aqui, porque depois daquela reunião que nós participamos, eu não sei mais se eu posso ou devo fazer esse tipo de manifestação aqui, uma proposta de diligência. Eu digo que o recurso é tempestivo e prefixo de admissibilidade, mas eu estou entendendo que é melhor tirar isso. Eu acho que essa parte daí pode ficar. Acho que sim. Fiquei na dúvida, mas vou fazer o que vocês decidirem aí. Conforme relatado, a DRJ entendeu que as provas reunidas com a manifestação de conformidade não eram suficientes para atestar o oferecimento à tributação dos rendimentos obtidos através de aplicações como LTN e CDB. Para além disso, levantou a necessidade de que os registros contábeis, então juntados, fossem subscritos pelo contabilista responsável e de que estivesse demonstrada ou indicada em qual adição foi incluída a discutida diferença de rendimentos oriundos do CDB. Isto para não falar da equivocada alusão a um caráter facultativo da inclusão dos mencionados rendimentos financeiros na apuração do lucro real. Pois bem, diante da manutenção do conteúdo da decisão proferida na unidade de origem, em sede preliminar, a recorrente invocou a verdade material para assegurar que, ao menos, a instância quo deveria ter convertido o julgamento em diligência. Ainda assim, juntou uma série de documentos, incluiu esclarecimentos adicionais para comprovar que a totalidade dos rendimentos discutidos haviam, sim, sido oferecidas à tributação. Bom, eu vou ler esse trecho aqui até porque o Marcelo ontem colocou lá a posição dele sobre essa questão de admissão de provas,
em sede de recurso, e eu também tenho uma posição relativamente restritiva em relação a isso. Porém, em casos de compensação, eu entendo aí que essa questão da dialética processual ela é mais ela é mais importante, né? E ela surge com mais frequência nos casos que a gente vem analisando, pelo menos desde que eu entrei aqui no CARF. Então, é um trecho curto. Quanto ao fato de novos documentos e esclarecimentos terem sido trazidos aos autos em sede de recurso, há que se lembrar a regra veiculada no parágrafo 4º do artigo 16 do 70235, acerca da preclusão do direito do contribuinte a apresentar a prova documental após a impugnação. E aí eu reproduzo esse trecho aí. Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos elementos de prova após a impugnação ou mesmo o recurso. Particularmente, penso que esse tempero não pode extrapolar o sentido da própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como estabelecida pelo referido parágrafo 4º do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores. Eventual superação da regra sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há de ser feita em especialíssimas situações e mesmo assim pela autoridade judiciária. Esse é o meu entendimento que eu já reproduzi nessa obra que eu cito aqui. Sem embargo, muitas vezes os elementos juntados após a impugnação revestem-se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no parágrafo 4º do artigo 16. Isso porque as 3 alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal prevêem conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de força maior, fato ou direito superveniente e fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. No presente caso, há fatos, razões trazidas aos autos pela própria DRJ, quando esta fundamenta sua decisão no argumento de que as provas reunidas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes para atestar o oferecimento à tributação dos rendimentos financeiros questionados pela unidade de origem. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, na verdade, do chamado diálogo das provas, corriqueiramente suscitado neste colegiado. Todavia, apesar de induzirem a verossemelhança das alegações, os esclarecimentos e documentos ora apresentados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento, sem uma adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis no sistema de informações da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Afinal, a própria DRJ exigiu a apresentação de balancete sintético e ou analítico para atestar que os saldos das contas contábeis integravam o resultado do período até o seu encerramento. Ou seja, haveria que se validar as cópias dos registros contábeis apresentados vis-à-vis as informações consolidadas, prestadas e armazenadas naqueles sistemas. Trata-se, portanto, de um verdadeiro trabalho de auditoria impossível de ser realizado por este órgão julgador. A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente atestado no parecer normativo COSIT número 2 de 2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de verificar a sua efetiva disponibilidade, se não foi alocado em outro PDCOMP, se os valores estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto no sistema da Receita Federal. Veja-se. E aí, eu vou só ler esse trecho desse parecer que trata exatamente desse ponto, aqui que está destacado. Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito ou da não homologação da DECOMP decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo fiscal em diligência nos termos do artigo 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PDCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial nos termos do artigo, nos itens 18.4 seguintes. Caso a DRJ assim não proceda,
o julgador, então, deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito, se não for alocado em outro PERDECOMP, se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da Receita. Então, volto aqui para o meu voto. Ora, se a COSIT entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados disponíveis no sistema de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato, extremamente temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de cópias e extratos de documentos cuja fidedignidade das informações nele contidas sequer podem ser validados. Bom, aí eu trago aqui um posicionamento que eu já estou sedimentando já há algum tempo. Depois de algumas idas e vindas, da minha opinião pessoal, a fim de tentar moldá-la ao entendimento majoritário desta turma, sobre a forma de encaminhamento dos diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de mandatos anteriores nesta casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas mediante diligência. Então, eu proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências. Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados, se não for alocados em outro PERDECOMP, se os valores estão corretos e se todos os documentos que os originaram se coadunam com o disposto no sistema de informações da Receita Federal. Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de registros contábeis e declarações a partir dos dados consolidados contidos naqueles mesmos sistemas de informações. Confirme se a diferença da receita decorrente das LTN, informadas a menor, de 595.640, foi efetivamente tributada, conforme esclarecimentos fornecidos no recurso e documentos juntados DOCS 0207 do recurso, logicamente. Confirme se os rendimentos decorrentes do CDB, no total de 17.533.000 aproximadamente, foram submetidos à tributação, conforme esclarecimentos fornecidos no recurso, incluindo a questão do equívoco na forma de contabilização do valor de 2.423.000, quando efetuou os registros de transações que envolveram a consecução de contrato celebrado com a controlada Marçal Overseas e documentos juntados, DOC 6 a 13. Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que entender pertinentes e elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias. É como voto. Então, o relator está propondo a realização da diligência. Doutor Alberto, o senhor tem alguma consideração a fazer ou a gente poderia? Senhor presidente, eu não sei até que ponto eu posso prosseguir nas minhas considerações, mas eu queria fazer um esclarecimento de fato com relação a julgados de prova posterior, junto ao recurso voluntário, que, na verdade, o despacho decisório ele foi bem raso, ele simplesmente comparou o IR-fonte declarado em DIRF com os rendimentos declarados em DIPJ. Foi esse o fundamento do despacho decisório. E aí, sim, a DRJ aprofundou a questão e fez novos esclarecimentos, ou seja, alterou a fundamentação jurídica do despacho decisório. Por essa razão que o contribuinte só apresentou novos documentos em sede de recurso. Tá? Só o único esclarecimento, mas estou de acordo com a proposta do senhor relator. Não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Gustavo. Presidente, eu parei para pensar que eu acho melhor reservar para o meu voto, mas é porque eu teria algumas sugestões para os quesitos. Deixa para o meu voto? Eu acho que pode até falar, porque isso daí pode influenciar até a decisão de outras pessoas de entender que cabe ou não a diligência, né? A minha preocupação aqui é de tornar a aquisitação, com devido respeito, Ricardo, um pouco mais objetivo e não simplesmente passar para o ombro do fiscal todo o mistério, inclusive de definir o que ele tem que buscar. Então, assim, eu sugeri a inserção de um outro quesito e a modificação dos quesitos aqui para baixo. Se me permitem só ler, depois do quesito B, no quesito C eu coloquei: pede que seja informado, inclusive mediante intimação do contribuinte, se assim se entender necessário, quais receitas compuseram a linha 24 da ficha 6A da DIPJ 2002. O nosso problema é o descasamento caixa-competência. Essa é uma prova que eu vou te falar, é difícil pra caramba de fazer.
Aí na linha D, eu coloco, considerando-se a resposta acima e a partir do confronto entre os lançamentos constantes do Razão do período de 2001, ou seja, esse elemento novo que provavelmente vai ter que ser intimado para trazer, e aqueles apostos na ficha 6A, linha 24, relativa ao mesmo ano calendário do DIPJ, do mesmo ano calendário, verifica aí sim se a diferença da receita decorrente das LTN formada menor foi efetivamente tributado. O problema todo é só comprovar o problema do oferecimento da receita. Então, meu raciocínio é qual? Se essa receita foi parcialmente apropriada por competência em 2001 e parte dela apropriada em 2002, para eu provar isso, eu tenho que demonstrar que na linha 24 do DIPJ, da ficha 6A de 2001, além das receitas apropriadas naquele ano, eu teria receitas que seriam relativas a essas aplicações, mas que por conta do regime de competência estão ali incluídas. Eu não sei se eu consegui me fazer claro, mas eu acho que é só para tornar um pouco mais objetiva a análise do fiscal, porque a gente simplesmente fala, verifica se for oferecida a tributação, ele pode vir na mesma onda que veio a DRJ e falar, não, meu amigo, não tem jeito de provar isso, não tem prova. A minha intenção é tornar um pouco mais dirigida a instrução. E aí embaixo, no quesito C, tomando o que eu coloquei aqui em cima, eu sugeri também, tomando por base ainda a informação coletada em C, confirme se os rendimentos decorrentes do CDB foram submetidos à tributação, fazendo-se novamente o confronto sugerido em D acima. E aí o resto é igual o Ricardo já tinha colocado, analisando, inclusive, os esclarecimentos fornecidos no recurso, etc, etc, etc. A minha preocupação é só de tornar realmente mais dirigido o trabalho da fiscalização, para que ela não tenha liberdade para, por conta e risco, decidir de outra forma e buscar informações que a gente sequer quer aqui. Entendeu? Não sei se vocês estão de acordo ou não, é só uma sugestão. Com todo respeito, Gustavo, tudo bem, eu não me oponho a colocar isso, mas eu acho que a fiscalização tem que ter liberdade, sim, para definir, porque chega na hora da verificação da auditoria, pode ter vários elementos que nós não temos aqui a clareza para fazer um fechamento dessa verificação. Eu acho assim, o importante é o seguinte, foi oferecida a tributação? Se disser que sim, inclusive eu peço até para que façam um demonstrativo de crédito que é passível de aproveitamento, não sei se falo isso depois. Mas tudo bem, eu não me oponho, não, se a turma quiser colocar dessa forma, esse até me passa aí depois o texto direitinho. Ok. Marcelo? Também em relação aos quesitos, sou de acordo com a diligência, né, com o pedido de diligência. Acho, voltando àquela questão lá da dialética, nesse caso está bem clara que tem que haver realmente uma dialética, é possível a complementação das provas, já que parte delas foram apresentadas na manifestação de conformidade. Apenas gostaria de ressaltar aquilo que eu já tinha dito, acho que em outra oportunidade mais cedo, é que, na minha visão, nesse caso, em caso de declaração de compensação, a prova, o ônus da prova é do sujeito passivo. Então, solicitar que a fiscalização produza essa prova, inclusive, é uma coisa pode ser até prejudicial ao próprio sujeito passivo, que às vezes o fiscal vai produzir uma prova que talvez não seja útil para a gente, enquanto o próprio sujeito passivo, que é o que é interessado em provar, deixe de apresentar determinados documentos, porque não foi pedido a ele isso. É só nesse sentido que eu gostaria de manifestar. Acho que deveria ser dirigido os pedidos assim, para o contribuinte comprovar. E aí depois, com certeza, pedir para o fiscal se manifestar sobre aquilo que está no parecer normativo. Se o crédito já não foi utilizado em outra declaração de compensação, ok. E até fazer um relatório circunstanciado, se for o caso. Mas, assim, acho que o ônus, né, da prova do cumprimento, não só o ônus, inclusive o interesse, né, de provar, não só o ônus, né, o interesse que ele tem, já que ele tem o direito de demonstrar que aquele crédito que ele está afirmando realmente existe. Uhum. É isso aí. Entendi, Marcelo. A dificuldade que a gente tem, assim, pelo menos no que tem sido, historicamente, aí tem sido a posição da turma, é essa dificuldade em
se abrir a oportunidade, né, assim, a gente tem entendido que a diligência não é uma oportunidade, uma nova oportunidade para que o contribuinte comprove. Na verdade, o que a gente esse válido da diligência é para que, à luz das provas que já estão nos autos, né, a autoridade fiscal realize um tipo de análise que a gente entende que é muito complexo para ser realizado com as informações que nós dispomos aqui no CAF. Né? Então, assim, o CERN, quase sempre, né, o objetivo seria, à luz daquelas provas que estão no processo, é possível validá-las a partir das informações que o auditor tem, com base nas informações dos sistemas da Receita Federal, aquela tese levantada pelo contribuinte ou não, procede ou não aquela alegação do contribuinte. E aí sim, se nesse confronto o fiscal entendeu, aqui está mais ou menos, está quase provado, mas eu precisaria só de um determinado elemento, e aí sim ele vai intimar o contribuinte para esclarecer alguma coisa, né? E sempre a gente coloca que depois do resultado dessa diligência, é aberto o prazo para o contribuinte se manifestar. Então, assim, se o fiscal não tiver avançado em alguma coisa ou tiver concluído de uma forma diferente daquilo que está aprovado, o contribuinte vai ter essa oportunidade, né, de fazer a manifestação. Mas, assim, a ideia geral é que o cenário ideal é não pedir mais nenhum documento ao contribuinte, mas fazer essa análise a partir das provas que estão no processo. O auditor fazer esse confronto, né, aquele confronto que a gente iria fazer aqui, se tivesse acesso a todas as informações que a delegacia tem, então o auditor vai fazer esse confronto lá. Então, esse seria, em regra, o trabalho, né. Há alguma divergência em relação à proposta de diligência ou a gente pode registrar por unanimidade? Pode ser? E aí, Ricardo, você poderia ver com Gustavo essa questão dos quesitos aí, se... Eu sugiro que a turma analise a minha sugestão, gente. Sugiro que analise a sugestão, é ótimo. Eu sugiro que vocês leiam o que eu escrevi, está na pasta T, eu coloquei na minha pasta, porque essa é uma sugestão. Eu acho que quando a gente faz diligência, a gente tem que fazer quesitos objetivos. Eu discordo desse ponto, eu não acho que a fiscalização tem que refazer todo esse trabalho, mas, enfim... É uma sugestão e a prevalecer o entendimento tem que a aquisição tal qual foi proposta pelo relator, vida que segue. Só coloquei aí porque eu acho que pode tornar a questão um pouco mais objetiva e limita um pouco a ação da fiscalização para ela não apurar elementos que não estão sendo discutidos aqui. Está lá na pasta, né? Está na minha pasta, dentro do diretório T. Para responder essa sua pergunta C, ele vai ter que intimar, né, o contribuinte. Porque aí entraria na linha do... Parece que o razão foi trazido. Parece que o razão está nos autos. Eu não vejo problema nenhum em intimar o contribuinte, não vejo isso nenhuma violação ao artigo 16, até por conta daquilo que a gente falou da dialética das provas. O que me preocupa é onerar a fiscalização com uma produção, uma análise de documentos, que pode ser, inclusive, ser pesado ou não, sendo que o ônus probatório é do sujeito passivo. É só isso que me preocupa. Não vejo problema em intimar. Fazer uma ponderação, Marcelo. Essa coisa do ônus sendo sujeito passivo me incomoda bastante. Eu concordo, isso é o que a gente extrai até do próprio texto legal, mas quando a gente vê como são formados esses processos de compensação e os despachos decisórios, o próprio patrono falou aí, né? Eles fizeram um batimento ali, não sei nem se foi eletrônico nesse caso, e já nega. Entendeu? Não tem uma intimação, não é como um procedimento de fiscalização em que a gente vai ao contribuinte, ou o contribuinte é intimado a vir apresentar, você tem ali, vamos dizer, a dialética ali com o próprio contribuinte, tentando entender o que aconteceu. A maioria dos procedimentos de compensação
bateu as informações nos sistemas da Receita, seja eletrônico, seja até por uma análise pessoal, e sem maiores confirmações do que está acontecendo. Por isso que eu tenho um pé atrás com esse negócio o ônus da prova, porque às vezes o contribuinte está muito claro no processo que ele está tentando apresentar a prova, mas ele não sabe exatamente o que se quer. Eu respeito a posição, mas eu tenho essa maior flexibilidade, né? Quando eu vejo que está tentando chegar num ponto que é o de realmente demonstrar a verdade material do crédito. Ô, Ricardo, Flávio, eu vou passar a palavra para você, mas só, Ricardo, em relação aos quesitos, não sei se você conseguiu acessar aí os quesitos que o Gustavo propôs. Como eu falei, eu acessei, mas eu não tenho problema nenhum. Se a turma entender que deve ser dessa forma, até já está aqui, eu já copio e colo, não tem problema nenhum. Flávio. Eu também só quero ponderar muito tema ali que o Ricardo está falando, porque fica parecendo que a gente não pode colocar num quesito de uma diligência que a gente quer descobrir o que de fato aconteceu. Nesse caso está muito claro, o contribuinte nem sequer foi intimado para nada desde o início, dá um despacho decisório, nesse caso não é eletrônico, acho que não é eletrônico, mas despacho eletrônico não cruza nada. Eu não vejo nenhum problema de um contribuinte ser intimado ou instado a apresentar algum tipo de elemento que é essencial para buscar uma verdade material. Eu acho que se a gente ficar apegado, não, o contribuinte, se eu intimar o contribuinte para apresentar um documento, eu estou oportunizando ele apresentar a prova fora do escopo da legislação. Não, a gente quer aqui buscar a verdade. Se a verdade for necessário um documento que não está de posse da fiscalização, por que não intimar o contribuinte? Só pode ser aqueles documentos pelos autos? Então, assim, eu só quero pontuar isso, porque fica parecendo, o Gustavo coloca isso, parece que a gente não pode pedir para o contribuinte intimar, a fiscalização não pode pedir o contribuinte para um determinado documento. Ela pode, ela deve, ela precisa desse documento. Então, assim, não me incomoda pedir documento para o contribuinte ou intimá-lo para apresentar, porque o que a gente quer aqui é esclarecer o que aconteceu, o que deveria ter sido feito lá no início, antes do despacho decisório. Então, a gente chegou num ponto que a gente não tem os elementos e vamos tentar esclarecer. Só para deixar pontuado isso, que fica parecendo, o contribuinte nunca mais vai poder apresentar um documento aqui. Não, ele pode, ele deve. O contribuinte não pode apresentar documento fora do prazo, Flávio. Isso é a minha posição, cara. Agora, se há necessidade de se trazer um plus em complemento ao que existe, tudo bem, não tem problema. Isso é próprio do trabalho da auditoria. Agora, se eu virar e falar, eu em diligência posso produzir toda a prova que não foi produzida até aqui, vamos rasgar o decreto 7235 e vamos violar a isonomia, porque em outros casos a gente não deixa isso ser feito. A minha produzir qualquer prova. 16 é isso. A minha verdade é o caso isso. Gustavo, 70235 foi idealizado para o auto de infração, não foi idealizado para compensação. A compensação veio depois, e aí essa adaptação está gerando vários problemas. O problema é esse, é o regramento processual que nós temos. Para que você quer fazer a regressa. Mas eu acho que na prática, Gustavo, a jurisprudência do caso caminhou completamente diferente do que você pensa. Então, acho que está na hora de chegar num caminho que a jurisprudência do CAF hoje, ela admite, principalmente no processo de compensação. Então, assim, esse posicionamento seu, eu entendo, eu conheço ele, mas não é o que prevalece. Então não dá pra gente ficar a ferro e fogo toda hora invocando o artigo 16 falando que não vai juntar o documento. É o que prevalece nessa turma, tá? Tem prevalecido. Tem outras turmas que não, Flávio, tem outras turmas que não, Flávio. Assim, é bem dividido. Mas eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, encontrar um meio termo. Né? Eu acho que isso tem acontecido. Por exemplo, aqueles processos de compensação de pagamento no exterior, né? Quantas vezes a gente não fez a diligência justamente para que fosse apresentado algum documento. Então, acho que a gente está nesse meio termo aí. A diligência não é uma nova oportunidade para que o contribuinte faça a prova, né? Construa a prova, que ele não construiu nem na impugnação, né? Na manifestação de inconformidade, nem no recurso voluntário, mas alguns elementos adicionais, sim, podem ser apresentados. Eu acho que a gente tem caminhado bem nesse meio termo aí. Tem 3 pessoas, eu acho que é Cleucio, depois Andréia e agora o Marcelo. Pode falar, Presidente, obrigado. Nem quero estender muito, acho que essa questão já foi muito debatida aqui na turma. Mas, primeiramente, para dizer assim que, em relação aos quesitos, a proposta dos quesitos que o Gustavo fez, se o Ricardo, obviamente, não se importar, eu acho que eles acabam tornando mais objetiva a diligência, né? Então,
Nesse ponto, eu concordo aí com a proposta do Gustavo. Mas sobre essa questão da juntada dos documentos, bem como o presidente disse, eu acho que nós chegamos no meio termo, né? Em alguns casos, dependendo da situação muito específica, há necessidade de se intimar o contribuinte para trazer novos documentos, novos elementos. E eu acho que isso nem afronta o 7235. Até porque o próprio artigo 16, no parágrafo 4º, permite que se tragam documentos em havendo fato superveniente, e às vezes a própria decisão da DRJ cria essa condição do fato superveniente que precisa ser trazido. Agora, é claro que não é a reabertura da instrução, não é nada disso. Acho que tem que ser visto caso a caso. Na minha opinião, presidente, nós não temos uma solução em abstrato para isso. Acho que depende do caso concreto e é o que a gente tem tentado fazer, né? Não são extremadas, acho que as posições não pode ou pode. Depende do caso concreto e eu acho que a gente não está afrontando o 7235, não. Perfeito, acho que é por aí mesmo. André? O meu comentário é muito rápido aqui. No caso dos autos, essa retenção na fonte de receita financeira e tem essa questão de competência versus caixa, é muito difícil ter todos os elementos nos autos para a gente conseguir julgar aqui no CARF. Quase sempre é necessário realmente uma diligência e às vezes é necessário intimar o contribuinte, mas não é partir do zero e pedir para ele demonstrar tudo. No caso desses autos, por exemplo, está bem claro que parece existir uma verdade, né, nas alegações. É só isso. Perfeito. Marcelo, você ficou com a mão levantada ou você quer falar de novo? Não, só para concluir rapidamente também. E lembrando, assim, que no caso de diligência, não só pode ser feito a pedido do contribuinte, que não é o caso, como a pedido de ofício. No caso em que se encontrar verossimilhança, né, entre a argumentação e os elementos já existentes nos autos, acho que esse é o caso, inclusive, desse caso especificamente, né, em que o relator entendeu que há uma verossimilhança entre as alegações e os documentos já apresentados e existe uma complementação. Não vejo problema de violação do artigo 16. Não. Perfeito. Flávio, acho que sua mão ficou levantada ou você quer falar? Não está levantada, né? A sua é do Cleuso. Ok, então, pode ser, Gustavo, Ricardo, os quesitos aí propostos pelo Gustavo, então ficaria por unanimidade, resolvem os membros do colegiado converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. E aí o item 53, pelo que eu entendi, é a mesma situação ou tem alguma divergência? Diferença? Não, os fatos são diferentes, mas o encaminhamento que eu estou dando é o mesmo. Mas eu acho que seria interessante conhecer os fatos, então, né, se são diferentes. Sim. Se não é uma mera replicação, né? Vamos lá. Vou tentar agora ler só mais a questão fática mesmo, né? Vamos lá. Então, é uma compensação de crédito saldo negativo agora do ano de 99. Compensações solicitadas no presente processo, bem como em processos apensos. Sendo que a decomp inaugural foi pleiteada, na decomp inaugural foi pleiteada a homologação do seguinte débito, esse primeiro que aparece no quadro aí, né? Período de apuração de janeiro de 2003 de PIS, faturamento. Depois, ademais, seguintes decomps vinculadas ao direito creditório em tela. Então, foram apresentadas mais algumas decomps. No despacho decisório, a unidade de origem disse que a contribuinte declara compensações de débitos utilizando saldo negativo no valor original de 3.688.000 aproximadamente. Em consulta, a DIPJ declarou saldo negativo de 2.786.720, originado de renda retido na fonte e estimativas. Dessa maneira, o saldo credor está retratado no quadro a seguir. Esse quadrinho aí, né, replica como foi a apuração do saldo negativo que a contribuinte apresentou. 2786, exatamente. Em consulta aos sistemas da Receita, constatou-se que a interessada passou por procedimento de fiscalização que resultou em um lançamento de ofício de RPJ do período de apuração de dezembro de 99 no valor de 2.516. Então, houve aí
eu acho que eu até posso passar por aqui, porque eu vou superar essa questão dessa autuação, que foi uma motivação da unidade de origem para não concordar também com o reconhecimento do crédito, tá? Então, essa parte daí amareladinha está falando basicamente sobre esse processo de auto de infração, que estava no primeiro conselho de contribuintes, etc, etc, etc. Vamos ver onde é que termina esse assunto aí. Deixa eu ver aqui. Agora fica difícil. Eu estou com uma dificuldade enorme de enxergar. Minha visão piorou depois daquele problema que eu tive, até mesmo com esse óculos mais poderoso. Talvez no item 29, Ricardo. 29? Dá uma olhada. Vamos lá, então deixa eu ir lá. Se for o caso, depois a gente volta. No presente processo, não foram juntados quaisquer provas de retenção de fonte utilizada no cálculo do imposto de renda. Em pesquisa nos sistemas DIRF, foram encontradas retenções no código... Ricardo. A partir do item 21, cara. Vamos lá, então, de novo. Não obstante, para afastar quaisquer dúvidas em relação à existência de saldo, tá, aqui no 20 ele fala, dessa forma não existe saldo negativo, portanto, não pode ser reconhecido. Vocês veem que aquele argumento da existência de um auto de infração já era o suficiente para ele, para a unidade de origem, não reconhecer o crédito. Mas aí, continua ele, a unidade de origem continua ela. Não obstante, para afastar quaisquer dúvidas com relação à existência de saldo credor do EPJ, mesmo que o fonte fosse apreciado no cálculo do imposto de renda, os valores comprovados não seriam suficientes para se obter saldo negativo declarado conforme considerações a seguir. Aí sim, no presente processo não foram juntados quaisquer provas de retenção de fonte utilizada no cálculo do imposto de renda. Em pesquisa no sistema DIF, foram encontradas retenções no Código 342.000, aplicações de renda fixa, e 5273, operações de swap, que somadas totalizaram esse valor de 2.786. Entretanto, nem todos os rendimentos dessas retenções foram oferecidos à tributação. Em consulta aos rendimentos declarados na ficha seteada da IPJ, não foram encontrados rendimentos suficientes para justificar toda a fonte desses códigos de receita. Consequentemente, utilizando regra simples de 3, calculou-se o novo fonte, teria sido comprovado que chegaria esse valor de 1.034.000 aproximadamente. Esse valor seria insuficiente para resultar em saldo credor. Portanto, de qualquer maneira, não haveria saldo negativo do RPJ. Foi aí, então, esse argumento adicional que a unidade de origem utilizou para negar o direito do creditório. A manifestação de inconformidade, a empresa diz que, em caráter preliminar, o manifestante alega que as compensações veiculadas unicamente em DCTF e referente aos períodos de janeiro, aí tem uma outra alegação que acho que teria sido levantada também, ventilada, vamos dizer assim, pela unidade de origem, que aqui a empresa traz. Compensações veiculadas unicamente em DCTF referentes aos períodos de janeiro, março e maio de 2002 não são objeto de presunto pedido de restituição, não cabendo, portanto, falar-se, no caso, em não convalidação destes encontros de conta. O que pretendeu a autoridade administrativa com tal procedimento foi cobrar por vias transversas o valor que considera devido sem realizar o necessário lançamento. Então, é uma argumentação que tem a ver com a cobrança que foi feita depois da decisão da unidade de origem. Eu vou tratar disso no meu voto. A vedação ao reclamante, ao reexame da legalidade do teor do despacho decisório, cerceia o direito de defesa e óbito ao contraditório. Se a autoridade administrativa discorda das compensações informadas em DCTF, era imperiosa a lavratura competente à auto de infração para exigir eventual imposto de renda devido. Ainda no mesmo tema. Esta DCTF não é verdadeira confissão de dívida, sendo imprescindível a emissão de regular lançamento. Ainda em respeito à norma veiculada no 150, parágrafo 4 CTN, na data de emissão do despacho decisório, não poderiam mais ser objeto de análise as compensações de fonte informadas em DCTF relativas aos meses de janeiro, março e maio, ainda no mesmo tempo. Ademais, ainda que teria sido desnecessário o lançamento, seria evidente que o prazo prescricional principiaria seu curso a partir da entrega da DCTF. Se assim já teria ocorrido prescrição desses créditos tributários, ainda no mesmo tema. Em relação ao mérito, o primeiro motivo aventado
para o indeferimento residiu na autuação daquele processo, também vai agora entrar sobre a questão desse processo, vai pedir até, se fosse o caso, sobrestamento, mas isso tudo vai estar superado. No tocante à afirmação de que foram apresentados informes de rendimentos, seria evidente que, antes do indeferimento do direito creditório, o contribuinte deveria ser instado a apresentá-los. E como é disso, tratando-se de aplicações financeiras que se iniciam em um ano calendário e perduram, vindos a ser resgatados em outro, o valor da apropriação de rendimentos pelo regime de competência, obviamente não coincidirá jamais com o informado pela fonte pagadora pelo regime de caixa por ocasião do resgate. Então, é aquele mesma situação fática de existência de descasamento entre regime de caixa e competência em aplicações financeiras. Logo, as informações prestadas na DIPJ 2000 e na DIF da fonte pagadora retratam situações diversas, não necessariamente comparáveis entre si. Além disso, a autoridade administrativa desconsiderou rendimentos de operações de swap no valor de 12.401.000, cujo fonte remontou a 2.480.000. Sendo certo que esses rendimentos, embora inadvertidamente indicados na linha 22, quando correto seria a linha 21, foram efetivamente adicionados ao lucro real e tributados pelo IRPJ, sem prejuízo do fonte referente ao valor indicado em linha 24 no montante de 609.000. Então, são questões fáticas também atinentes à questão da prova do fonte. Então, de um total de 13.973.000 de rendimentos de aplicações financeiras, que originárias de retenção em fonte no valor de 2.786, apenas rendimentos no valor de 74.000 correspondem a ganhos oferidos no ano de 98, que seria o ano anterior, quando foram devidamente adicionados ao lucro real. Bom, essas aí são as alegações da manifestação de conformidade. A DRJ considerou também, improcedente a manifestação, alegando que, verificado que o contribuinte pleiteia direito creditório relativo ao mesmo tributo e período de apuração objeto de auto de infração, aquele outro auto, é evidente o descabimento do reconhecimento deste direito creditório, vez que ausentes os atributos de liquidez e certeza, enquanto este lançamento não for considerado insubsistente em decisão administrativa irrecusável. É imprescindível a análise das compensações sem processo efetuados pelo contribuinte que acarretaram reflexos na verificação da liquidez e certeza dos créditos vinculados em posteriores decomp. É aquela discussão sobre compensações efetuadas em DCTF. A provável de retenção do fonte é o informe de rendimentos emitido por fonte pagadora. Então, também entrou nessa questão aí essa foi a análise por conta da discussão sobre o fonte. E aqui eu esclareço um pouco mais no meu voto. No tocante ao não oferecimento dos rendimentos financeiros à tributação, cumpre esclarecer que a instância COR reconheceu que o confronto efetuado pela unidade de origem entre os valores informados em DIF e DIPJ não se mostrava integralmente escorreito, porque a retenção do imposto só é exigida quando da alienação, liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação. Contudo, como a contribuinte não teria acostado aos autos qualquer elemento de prova atinente às receitas financeiras decorrentes das operações de swap, não haveria como acolher a alegação de que estas teriam remontado ao valor de 12.401.000, nem que teria sido integralmente oferecidas à tributação. Por isso, mesmo aderindo ao entendimento que não seria admissível qualquer saldo negativo enquanto pendente a discussão daquele outro processo, que é o da auto de infração, procedeu nova proporcionalização entre as receitas financeiras inseridas na DIPJ e as declaradas em DIF, descontando a parcela de 74.000 atribuída ao ano de 2008. Conclui, assim, que o fonte passivo de dedução seria de 1.040.000, não suficiente para que a interessada titulasse saldo negativo. Bom, inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde, em acréscimo que já fora sustentado, resumidamente, alega o seguinte: em caráter preliminar, que sejam considerados em seus argumentos contrários à não convalidação das compensações sem processo, para fins que não se pretenda atribuir-lhe efeito que extrapole a cobrança objeto do presente autos. Que sejam considerados seus argumentos contrários, não convalidação. 2. Há, sim, base legal, artigo 265.4a do CPC, para o sobrestamento do feito, naquela questão do auto de infração. Mesmo na pendência da decisão final, há crédito em controvérsia quando menos de saldo negativo do valor de 2.365.000 naquele outro processo. Se a decisão recorrida entende que são necessários outros documentos para comprovar a contabilização e o oferecimento à tributação da receita de operações de swap, deveria tê-la
intimado a proceder à sua apresentação. E para que não pare qualquer dúvida a esse respeito, fornece novos esclarecimentos e junta cópias do diário, demonstrativo de correspondência entre as contas informadas na DPJ e as demonstrações financeiras, bem como o balanço patrimonial, DOC 5. Bom, posteriormente, em 1º de março de 2010, a empresa juntou 2 petições requerendo a desistência parcial do recurso no que concerne às compensações de uma parcela, que é de 136 mil, aproximadamente, dos débitos consubstanciados no processo 4820 e da totalidade do débito de 13.677 consubstanciado no processo 5369. Vocês vão lembrar lá no começo do meu relatório que eu menciono que estamos tratando de um conjunto de compensações que estão aí em processos apensos, se não me engano. Então, ela está desistindo de algumas compensações aí. Por fim, em 15 de 12 de 2011, protocolou o documento, de forma que tornou-se definitiva a decisão preferida naquele outro processo da auto-infração, que considerou insubsistente o lançamento fiscal do RPJ relativo ao ano de 99, na medida em que a exigência tributária está aivada de vício na apuração da matéria tributável. Então, aquele auto de infração, que foi um dos motivos pelos quais a unidade de origem não reconheceu o crédito, ele já teria sido totalmente julgado, né, definitivamente julgado, em favor da contribuinte. É o relatório. Posso seguir? Pode seguir. Bom, aí, Paulo, novamente, né, coloquei aqui em verde, porque fiquei na dúvida não só agora quanto à relação desse... eu acho que essa parte realmente poderia deixar para apreciar na volta, né? Então, nem toco aqui no assunto, né? Uhum. Que é justamente aquela coisa das compensações feitas em DCTF. DCTF. Então, vou passar batido por isso aqui. Quanto ao mérito, cumpre notar que a interessada trouxe a notícia de que tornou-se definitiva a decisão proferida nos autos daquele outro processo, né? Tal decisão lhe seria favorável na medida em que considerou subsistente aquele lançamento. Porém, nenhuma cópia daquela decisão foi carreada aos autos. Nem mesmo se consegue confirmar o seu teor, porque sua situação no sistema que materializa os processos administrativos está registrada como, abre aspas, excluído do controle do processo. Admitindo-se que seja verdadeira a informação fornecida, é de se reconhecer que a prejudicial levantada desde a unidade de origem deve ser superada e resta apreciar a questão do não oferecimento da receita financeira à tributação. Conforme relatado, a DRJ entendeu que, como a contribuinte não teria acostado aos autos qualquer elemento de prova atinente a receitas financeiras decorrentes das operações de swap, não haveria como acolher a alegação de que estas teriam remontado ao valor de 12.401, nem que teriam sido integralmente oferecidas à tributação. Para além disso, sustentou que as planilhas anexadas com a defesa apenas indicavam as receitas financeiras percebidas no ano de 99 com os respectivos fontes, apontando em quais contas contábeis mesmas teriam sido registradas. Não teriam sido apresentados os próprios livros contábeis e sequer evidenciada a efetivação da declaração da DPJ 2000 de todas as receitas financeiras contabilizadas. Diante disso, a recorrente argumentou que a instância ACO deveria ter intimado a proceder à apresentação de que entendia ser necessário para comprovar o conteúdo de sua alegação. Ainda assim, juntou uma série de documentos e incluiu esclarecimentos adicionais para comprovar que a totalidade dos rendimentos discutidos haviam, sim, sido oferecidos à tributação. E aí eu repito aquela mesma argumentação no sentido de aceitação das provas, da necessidade de que essas tenham uma validação, né, e uma apreciação por parte da unidade de origem, e eu não vou ler isso de novo. E aí eu proponho de novo, né, que o caso seja analisado pela unidade de origem em sede de diligência. Eu vou ler aqui quais seriam os meus quesitos. Proponho o presente julgamento seja convertido em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências. Verifique se a decisão proferida nos autos daquele outro processo tornou-se definitiva e se tal decisão seria favorável ao contribuinte na medida em que considerou insubsistente o lançamento atinente ao ano de 99. Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados, se não foram alocados em outro PRDCOMP, se os valores estão corretos, se todos os documentos que os originaram se coadunam com o disposto no sistema de informações da Receita. Valide os elementos juntados com recursos, notadamente os extratos de registros contábeis e declarações a partir de dados consolidados contidos naqueles meios de sistema de informações.
Confirme-se, os rendimentos decorrentes das operações de swap, no total de 12.401, foram submetidos à tributação conforme os esclarecimentos fornecidos nos recursos e nos documentos juntados DOC 05. Intime, se necessário, o contribuinte apresentar outros elementos que entender pertinentes e elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao contribuinte para que, querendo, se manifeste nos prazos de 30 dias. Então, essas são a questão, quer dizer, ou seja, exatamente como eu falei, uma questão fática diferente, porém encaminhamento semelhante ao caso anterior. Ok, então o relator está propondo diligência, né, também, como tinha sido antecipado. Doutor Alberto, o senhor tem algum comentário em relação aos quesitos propostos, né? A diligência que foi proposta? Nós estamos de acordo com a proposta da diligência. O único ponto, senhor presidente, é que o acórdão proferido no processo de auto de infração, data vênia, senhor relator, ele consta as folhas 1513 e 1534 do processo. Tá? É só o único esclarecimento de fato, senhor presidente. Obrigado. Ok, obrigado. Mas eu acho que eu entendi que não temos ali a certeza de que está concluído, né, definitivamente, o julgamento. Posteriormente ao recurso, a gente juntou a prova de que houve interposição de recurso especial da Fazenda, mas que ele não foi conhecido, só que não tem, de fato, um despacho, aquele extrato de encerramento do processo. De fato, não consta, senhor presidente. Alguma divergência em relação à proposta do relator? Gustavo, em relação aos quesitos, aí tem algum... Eu sugeriria a mesma coisa que a gente fez no caso anterior. Mesmo tipo de felicitação, só adequando aí para o fato de se tratar de swap. E tem um detalhe aqui que me parece que não é só um erro de, pelo que entendi do voto, não é só um erro de descasamento caixa-competência, tem um erro de lançamento também, né, doutor Alberto? Parece que foi lançado na ficha 22, não é? Exatamente. A receita de um swap foi inserida na linha 22 da ficha 7A da DIPJ, sendo que deveria ter sido declarada na linha 21. Então, de fato, houve esse erro no preenchimento da DIPJ. Honestamente, eu acho que essa questão tem que ser esmiuçada. Ou seja, tanto a linha 22 quanto a linha 21 têm que ser abertas, e a linha 21 do ano anterior, que aí seria 98, a despeito do contabiliste dizer que é uma parcela pequenininha, né? E o descasamento é pequeno, é pouco mais de 76 mil, não é, doutor? O problema maior aqui, me parece, não é o descasamento, o problema é o lançamento na linha errada. Então, eu acho que o quesito tem que ser um pouco mais direto nesse ponto. Acho que a licitação deveria falar, olha, peça a analisar o razão trazido, compará-lo com as receitas lançadas nas linhas 22 e 21 da DIPJ 99 e também com a linha 21 da DIPJ 98. É a minha única observação para que o quesito seja mais objetivo e o fiscal não tenha dúvidas aí sobre o que ele tem que pesquisar. Para isso, eu estou de acordo. Ok. Pode ser, Ricardo? Desde que ele me faça o mesmo trabalho que fez. Redator a DOC aí do quesito. Então, vocês combinam aí esse quesito, então. Em relação ao quesito B também, Ricardo, eu sugeriria, porque você colocou aí a questão do se não foram alocados em outro PERDECOMP, né? Mas, pelo que a gente viu, porque como a gente está tratando de 98 e 99, ele podia ter aproveitado em outras compensações fora de DECOMP, como de fato, aparentemente aproveitou, né, lá na DCTF dos primeiros meses de 2002. Então, talvez fosse interessante aí acrescentar, se não foram objeto, né, de restituição, compensação, uma coisa desse tipo. Acho que eu peguei modelo anterior, né, então seria em outras compensações, melhor colocado assim, né? Porque aí a gente já viu, assim, pela leitura aí, pelo seu relatório, já dá para entender que nos primeiros meses de 2002 ele compensou uma parte desse crédito, né? Só na DCTF. Você tem razão, porque aqui não tinha PERDECOMP ainda antes. Isso. Estão todos de acordo com a proposta do relator? Alguém quer fazer alguma observação? Então, por unanimidade de votos, né, resolvem, pelo colegiado, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator.
Doutor Alberto, obrigado. Perfeito, obrigado pela atenção de todos e desejo uma boa tarde. Obrigado, presidente. E esses eram os únicos processos para os quais havia pedido de sustentação oral. Querem fazer um intervalinho, 5 minutinhos? Presidente, me permite um intervalinho rapidinho, que eu queria um intervalo maior, porque meu café acabou, eu estou começando a tremer. Síndrome de abstinência, é isso? Mas aí, toca o barco aí. É só na hora de dar aquele intervalo maior, estender aí para uns 15 minutinhos, para dar tempo de eu comprar o café aqui embaixo. Mas não seria agora, é isso? Não. É só para não dar um intervalo maior agora, para poder estender o próximo. Ok. 5 minutinhos, então a gente pode continuar um pouco agora, parar um pouco, tá. Então, pedir ao Marco Antônio para suspender.